Maria Eduarda Barbosa, eu sou de Brasília e eu passei medicina na USP. Quando eu tava em torno do 9º ano do ensino fundamental, eu não era propriamente má aluna, mas eu estudava numa escola pequena, aonde eu me sobressaía sem me esforçar tanto. Mas eu não me dedicava, eu não fazia dever de casa, não fazia nada que não precisava. Se você fosse meu professor, eu gostasse de você, eu podia até fazer o dever de casa, sua matéria, para te agradar. Mas realmente não tinha esse ímpeto de me dedicar aos meus estudos. E nessa história de não fazer o dever de casa, um dia um professor percebeu que eu não fazia o dever de casa, mas eu acabava fazendo dos outros, porque eu ensinava os outros a fazerem o deles, que era uma coisa que eu gostava muito, sempre gostei muito de ensinar. E aí, ele virou pra mim e falou o seguinte: olha, tudo bem, você não faz, mas você vem à tarde pra monitoria, quem vai dar a monitoria é você, e eu te dou o ponto do dever de casa, pode ser? Eu achei ótimo, eu ia ser beneficiada por uma atividade que eu já estava fazendo. Então, pra mim, foi excelente. E tinha esse professor, esse era um professor de matemática, o professor de física também me estimulava bastante. Não sei porque eu era super mala, não sei o que eles viram em mim. Mas a questão é que eles me estimulavam muito. E um dia um deles virou pra mim e falou o seguinte: uma pessoa como você tinha que estar estudando. Como eu era muito ligada às exatas, nesse momento, o assunto que eu achava mais legal era engenharia de materiais. E era isso que eu ia fazer. Mas eu tinha um leve conflito interno, porque assim, não sentia que na engenharia de materiais ia ter uma contribuição que era propriamente minha. Tudo que eu via na engenharia de materiais, eu olhava e pensava, se eu não fizer isso aqui, alguém vai fazer e não vai fazer nenhuma diferença se for eu ou se for essa outra pessoa. Não eram problemas que me incomodavam propriamente. Não era ali que eu conseguia me enxergar tanto dedicando a minha vida, sabe, profissional. Eu sempre quis ter, como eu disse, sempre gostei de ensinar. Então, queria ter uma carreira mais acadêmica. Então, gostava muito do assunto, achava muito divertido, mas a ideia de me dedicar completamente àquilo não era tão legal assim. E aí, lá pro final do meu ensino médio, eu já tendo essa boa base, muito por influência desses professores e por esse resultado de ter mudado de escola e ter me rodeado de pessoas que me estimulavam a crescer. Tinha uma excelente base. No final do ensino médio, eu conheci uma médica que me atraiu muito por ser uma interação muito legal, que me deixava muito confortável. E eu comecei a ficar curiosa para esse tipo de interação. E acabei descambando pro lado da medicina, por assim dizer, porque é uma área que, inevitavelmente, você vai lidar com o ser humano. E eu tenho esse problema muito sério, que eu gosto de gente, assim. Gosto muito de gente, gosto de interagir com as pessoas, gosto de conversar, gosto muito de estudar o ser humano. O ser humano é a minha coisa favorita no mundo, assim, em todos os sentidos, eu acho. Eu tinha um bom resultado, suficiente para passar na ESCS, lá do Distrito Federal, e eu acabei indo para essa faculdade de fato. No entanto, como eu disse, eu sempre quis uma carreira mais acadêmica, mais voltada para pesquisa e também para me dar a possibilidade de dar aula no futuro. E eu comecei a ter essa sensação de que onde eu estava não ia me levar onde eu queria chegar. E esse foi um momento muito difícil e que eu talvez não tivesse tido coragem para tomar essa decisão se não fosse pelo apoio da minha mãe, que, nossa, uma pessoa que bota fé nos meus projetos é minha mãe. E aí, lá pela metade, no 2º ano de medicina na ESCS, eu resolvi voltar a fazer o cursinho. Voltar não, porque eu não tinha feito cursinho, né? Eu resolvi começar. No 2º ano de medicina da ESCS, eu decidi começar a fazer o cursinho junto com a faculdade. Eu vi que aquela faculdade realmente não era o que eu queria da universidade. E aí, na metade do 2º ano, eu resolvi sair para me dedicar só ao cursinho. Não passei em São Paulo, que era onde eu queria ir para a USP como primeira opção, ou então para a Unifesp. E quando eu saí da faculdade, a maioria das pessoas, assim, não entendeu muito, assim. O pessoal achou que eu era meio doida. Especialmente porque, no final desse ano, eu não cheguei a passar exatamente pro que eu queria. Poderia ter ido para basicamente qualquer outro lugar que não fosse São Paulo. E a doida resolveu continuar no cursinho. Porque eu tava muito perto e eu falei, cara, se com esse ano meio
corrido, assim, aos trancos e barrancos, eu consegui chegar tão perto. Eu quero me dedicar um ano pra fazer isso acontecer. Eu acho que a maior dificuldade não foi nem com a plataforma em si. A plataforma em si, eu achei ela até bem simples de ser usada e que fazia muito sentido. No entanto, dentro da metodologia, dentro da plataforma, tem um problema. Que é que a gente tem que encarar os nossos erros o tempo inteiro. E aí, quando chega aquela correção da redação em 24 horas e você foi mal... Você não, né? Eu fui mal na redação. Quando chega aquela lista que você achou que você sabia... Eu achei que eu sabia daquele assunto e não sabia. Nas primeiras semanas, assim... Acho que, na verdade, talvez nos primeiros meses, assim... Eu ficava muito frustrada. E não sabia muito bem como agir diante dos erros que a plataforma me apresentava inevitavelmente, porque eu estava me testando o tempo inteiro. Eu mudei a minha maneira de encarar aqueles erros que a plataforma estava sempre me apresentando. Eu tinha o conhecimento de que eu tinha que fazer isso. Mas quando eu tive um resultado que foi realmente muito ruim, tirei 560 numa redação, que era muito abaixo do que eu esperava, quando isso aconteceu, é que eu tive que reformular de verdade a minha atitude diante da plataforma, a minha atitude diante dos meus erros. Isso foi um ponto importante e que eu comecei a transmitir não só para a redação, mas para os outros conteúdos também. E eu vi e foi legal dessa vez, porque eu vi um resultado logo em seguida, né? Minhas notas começaram a melhorar muito na redação, porque eu resolvi que eu ia prestar atenção em cada ponto que eu tinha perdido ponto naquela redação, que eu tinha realmente ido muito pior do que eu esperava. Muito pior mesmo. Nunca imaginava, assim... Uma coisa é você receber um 880, 840... Tudo bem, queria tirar mais 900, mas... Mas, assim, 560 foi bem ruim, assim. Então, quando isso aconteceu de verdade, e eu tive que encarar isso, foi um momento que me ajudou muito a mudar a maneira com a qual eu estava realmente reagindo aos meus erros. A partir daquele momento, eu comecei a aproveitar melhor os meus erros, tanto nas listas, quanto nos simulados, quanto nas redações. Quando eu corrigi aquela redação com lágrimas nos olhos, eu reescrevi aquela redação. Quando na redação seguinte, dei o 10, aí eu falei, não, estamos no caminho certo. E dali, assim... Eu falei, cara, eu vou passar esse ano. Eu vou passar esse ano, não tem outra alternativa.